Ai, bastidor do podcast é muito bom. Olha, o assunto hoje, para mim, particularmente, é muito importante. É muito importante porque envolve um assunto que, de alguma maneira, não tem quem não se preocupe. Eu estou generalizando aqui qualquer morador da cidade de Santos ou qualquer cidade do país. Nós vamos falar de acessibilidade. Como é que é a acessibilidade, por exemplo, em Santos, é a cidade que a gente mora. Para isso, eu convidei duas pessoas. A Isabela Saraiva, que vai ser apresentada daqui a pouquinho, que é arquiteta e urbanista. E ela, aos 19 anos... A Isabela aí. Oi, Isabela. Oi. Estreando na câmera, hein? A Isabela, aos 19 anos, sofreu um AVC. Isso até para alertar que AVC não escolhe idade. Pode acontecer para qualquer um. Não é o velho, não é o novo. E ela também é urbanista. E hoje ela está com 25 anos, até a idade que ela me autorizou a falar, até 25. O ano que vem acho que eu não vou poder dizer a idade dela. Mas é assim, e ela vai falar um pouquinho com vocês. Também convidei, e aceitou, e eu sou muito grato, o Luciano Marques, que está aí na frente de vocês, que é presidente do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência, mais conhecido como CONDEF. Que eu imagino, o Luciano, para quem não está percebendo, ele é cadeirante, ele veio até aqui, dirigindo o carro dele, estacionou na garagem, está aqui no 7º andar, na minha frente, encaixado aqui na minha mesa para conversar com a gente. Então, nós vamos começar agora a discutir um pouquinho sobre acessibilidade. Por uma questão de educação, eu vou dirigir minha primeira pergunta à Isabela. Isabela, Santos é acessível? Olha, não é acessível. Não é? Não, eu acho que ele tem muito a desejar. A gente tem muito ainda que evoluir em acessibilidade na cidade de Santos, principalmente pensando não só em idosos e não só em cadeirantes, pessoas com deficiência, e também com pessoas idosas, gestantes, que Santos é uma cidade com muitos idosos, então temos que pensar num todo, não somente na pessoa com deficiência. Sem dúvida. Até porque nós estamos falando de pessoas de deficiência de vários tipos, né? Nós temos pessoas com deficiência visuais, temos pessoas com doenças de autismo, esse tipo de coisa. Eu sou muito curioso para entender esses botões dos semáforos, para que existem, como é que funcionam, né? E as calçadas de Santos foram tombadas aí por uma questão de patrimônio, mas quem anda em cima da calçada são as pessoas, né? E faz parte. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Luciano Marques, que é presidente do CONDEF. Santos, é acessível? Bom, prazer te conhecer, Zé. Prazer meu. Prazer te rever, Isabela. Prazer. Agradecer o pessoal do estúdio aí, Sala né? VIP. Da produção, Sala VIP, pelo convite. Mas antes, Zé, eu vou te pedir licença para me apresentar para o teu público. Ótimo. Considerando que você com certeza tem um alcance, inclusive nesse momento pode ter pessoas com deficiência visual te assistindo. É verdade. Então eu quero fazer minha audiodescrição. Eu estou no YouTube Music para quem quiser ouvir. Isso, a minha audiodescrição para que a pessoa que esteja lá, seja cega, possa ter acesso a essa informação. Esse ponto de vista é muito importante. Então eu quero dizer que eu sou um homem branco, tenho cabelo grisalho, uso um cavanhaque também grisalho. Estou usando um óculos no formato retangular, azul, né? Estou usando uma camisa preta com um bottom do lado esquerdo do meu peito, dizendo que acessitude, acesso com atitude. E sou cadeirante, como você já disse, né? Tive poliomielite com 1 ano de idade e hoje uso cadeira de roda para me locomover. Bom, a cidade de Santos e qualquer outra cidade nesse país não é acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que no caso da Isabela é uma questão de acessibilidade arquitetônica, então eu vou me ater nesse primeiro momento à questão arquitetônica da cidade. Às vezes as pessoas chamam a gente para discutir sobre mobilidade urbana. Bom, não dá para discutir mobilidade urbana no município onde a calçada é pública, mas quem paga a conta é o munícipe. Né? Então, eu faço a minha calçada do meu jeito,
você faz a sua do seu jeito, a Isabela faz a dela do outro jeito, e o outro nem faz. Resultado, aquele quarteirão está comprometido. Eu moro na minha quadra onde eu moro, tem 5 tipos de pisos diferentes. Então, por aí você já imagina que não tem uma calçada inteligente, não tem uma uniformidade para que você possa minimamente garantir segurança para quem tem dificuldade de locomoção. Aí inclua-se as gestantes, os idosos, as pessoas com deficiência visual que usam suas bengalas e acabam sempre tropeçando em equipamentos públicos largados no meio da calçada, sem nenhuma direção, né? Separar o que é equipamento público, o que é mesa de botequim, cadeiras de botequim que se espalham pelas calçadas feito uma bactéria contaminante, né, o que atrapalha a nossa locomoção. Então, assim, eu acredito que o dia que a gente levar a sério que a calçada é pública, portanto, quem tem que fazer é a prefeitura, né, e nós, munícipes, temos que fazer a nossa parte, que é mantê-las, aí sim a gente pode começar a pensar em dizer que as calçadas e que Santos é acessível. Do ponto de vista sempre, claro, mantendo aqui por conta da presença da arquiteta e urbanista, né, dizer da acessibilidade arquitetônica, porque não vamos entrar no mérito da acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, que são outros tipos de acessibilidade também. Entendi. Alguém que sofra alguma dificuldade por conta da acessibilidade, um cadeirante ou deficiente visual, qualquer coisa parecida, ele pode recorrer ao CONDEF para alguma coisa? O CONDEF é um órgão de consulta. Ele não é municipal, né? É municipal. Ele é criado por uma lei municipal. Né? Ele não é uma ONG. Okay. Ele funciona através de uma lei, ou seja, passou pelo Legislativo e foi sancionado pelo Executivo. Então, o CONDEF existe desde 91 e ele é um órgão de consultoria, portanto, tanto para a Prefeitura quanto para qualquer outro munícipe ou outro conselho, enfim, está lá à disposição. Ele que quer saber informação sobre a pessoa ou a legislação das pessoas com deficiência, ou os direitos da pessoa com deficiência. Então, o CONDEF tem como é que eu posso dizer? O objetivo de consultoria, mas ele também é deliberativo, normativo e principalmente fiscalizador. Aliás, com uma curiosidade, se você me permite, conhecemos a Isabela num momento de fiscalização, porque houve uma denúncia do próprio CONDEF ao Ministério Público, né, com relação às calçadas da praia, mas do lado da areia. E aí o Ministério Público pediu então que nós, do Conselho, verificássemos a acessibilidade ou não naquelas calçadas. Então nós começamos, levou 6 meses esse trabalho, porque era um grupo, a Isabela entrou no meio, porque ela queria fazer o TCC dela, ela procurou a gente, falou, nós estamos fazendo um trabalho, se você quiser acompanhar, e aí foi quando a gente se conheceu. Entendi. Ela foi acompanhar a gente. E aí, a partir daí, nós passamos 6 meses lá do emissário, quando começa ali o Zé Menino, sim, e até o Canal 6, que na realidade, depois do Canal 6 até o aquário, ainda tem um trechinho de areia, depois vira as pedras, rochedos, e aí não tem mais a areia da praia propriamente dita. Então a gente fizemos um relatório gigantesco, aliás, recebemos muitos elogios das duas promotoras, a doutora Bia, né, Beatriz, e a doutora Ana Carolina. As duas adoraram o nosso relatório, porque nós somos muito minuciosos. Então, se você vê o que acontece só naquele trecho, para falar de uma calçada, quantas aberrações nós encontramos ali. Então, você me permite claro. Mencionar uma coisa que eu tive com a Isabela. Eu moro bem ali em frente ao Leão. Tá? Uhum. Eu atravesso a avenida, passo por... É de verdade, o meu olho não é clínico. Claro. Ok? Hoje com a Isabela aprendi a perceber coisas que eu nem percebia. Aí eu percebi que para entrar na praia, em frente ao meu prédio, tem um degrau para entrar na areia. Eu comecei a escoar. As rampas estão no canal 1 e 2, eu acho, nos canais só. Quer dizer, se eu fosse cadeirante e fosse querer ir na praia em frente à minha casa, eu teria que andar ou usar... Você vai ter que ir no canal 3. Canal 3, no canal 3. Para achar uma rampa. Então, assim, já partimos de... Quantos quilômetros temos de praia? 8 quilômetros, sei lá, 12, não sei. Não é acessível. Não é acessível. É isso que é incrível. A gente mora numa cidade de idosos, cheia de deficientes, como há cada vez mais circulação de deficientes. Outra coisa, eu não sei como é que a Isabela pensa sobre isso. Você deve, por conta da sua atividade profissional, perceber muitos projetos de casas, sobrados, mansões, seja o que for, com pouca acessibilidade, né? Tem muita coisa moderna que não tem nem corrimão no projeto. Sim.
né? Não tem barras de segurança, nada disso. Isso entra no projeto hoje de uma arquiteta, com a tua visão? Na minha visão entra sim, porque eu já projeto pensando no hoje e no futuro por conta da pessoa mesmo. Então eu já projeto trazendo acessibilidade, portas com vão maior, acessos adequados para a pessoa, e não só o belo, né? Porque na arquitetura a gente não pode projetar apenas o belo, temos que projetar o funcional. Então eu trago isso muito nos meus projetos, funcionalidade. Em Brasília, o Neymar, por exemplo, Niemeyer. Nossa, botei o Neymar agora. Tu é santista? Eu sou... então não, mas o Santos não me decepciona mais. Tá bom. Ele corresponde a todas as minhas expectativas. Então Perde. Tá bom. Eu andei lá em Brasília, o Neymar... Niemeyer não é chegada no corrimão, né? Não é chegado no corrimão, ele é chegado em curvas. Em curvas, eu nunca vi em rampa. altos, em Não tem coisa pior para um cadeirante subir uma rampa com curva. Né? Primeiro, pela norma 90-50, é totalmente inviável você projetar. Você tem que ter, primeiro que uma rampa circular, até fizeram recentemente, mas aqui em Santos fizeram ali no Valongo, mas com patamar. Então, assim, as do Niemeyer não tem patamar. Então, assim, curiosidade, ele, antes de morrer, virou um cadeirante. Eu acredito que ele não teve acesso a nenhuma obra que ele fez, porque realmente, né, eu não sabia desse final. Estive eu inclusive conheci ele em Brasília, numa das conferências nacionais da pessoa com deficiência, e ele estava circulando por lá e tal, né? Afinal de contas, é uma sumidade, todo mundo tem aquela referência a ele e tal. E eu olhei pra cara dele e falei assim, meu Deus, juro que eu vou ter que cumprimentar esse cara. Eu tenho tanto bode do Niemeyer que você não tem ideia. Mas eu imagino, porque eu mesmo em Brasília, eu vejo as escadas ali. Às vezes eu torço para alguns políticos tropeçarem ali. Sim. Mas não vou entrar em nome. Não tem acesso nenhum, Brasília. Não, se você não tem. Para quem anda já é difícil. Para quem é cadeirante ou tem dificuldade de mobilidade. Mesmo sem cadeira de rodas. Se você não tiver carro, tu se lasca em Brasília. Se tu não tiver o teu carro, tu não anda. Vamos voltar para a praia aqui. Volta para a praia que é melhor, eu também acho. Que agora passamos aqui uma pincelada em Brasília. Voltamos a Santos. E pensar que a capital do Federal. Pois é. Que é tão bonita. E também você conhece em um dia. Tem isso também. É verdade, tem isso. Né? Você pega a W3 ali. Pronto, acabou. Já foi. Mas vamos lá. E dentro dessas questões de acessibilidade, nós estamos, eu pelo menos não comentei, você encontra boa parte dos ônibus com um logo de deficientes. Eles são acessíveis? Bom, tem que separar. São Sim. dois tipos de ônibus. O municipal e o intermunicipal da EMTU né, são acessíveis. A frota de Santos é 100%, não é acessível, desculpa, eu vou retirar acessível e vou colocar adaptado. Por quê? Porque a carroceria daquele ônibus foi colocada uma plataforma elevatória. Sim. Então o acessível ele já tem que sair de fábrica com a rampa manual, né, para poder dar o acesso. Então hoje a gente funciona com ônibus adaptado, 100% da frota, 300 e poucos ônibus que compõem a frota de Santos, é acessível 100%, mais os micro-ônibus e as vans que fazem a parte dos morros. Essas têm as rampas móveis, né? Ok. O intermunicipal. E o intermunicipal é a mesma coisa. Agora, o problema são os ônibus rodoviários. Não, eu vou chegar lá. Ah, tá. Porque é por isso que eu queria saber qual é a pergunta. Eu ia chegar lá. Entendi. Quer dizer, eu estou ainda no transporte público. Entendi. Nós estamos no municipal. Nós acabamos de falar, eu fiquei feliz agora de ver isso. 100% dos ônibus são ou prontos ou adaptados. Ou adaptados, isso. Para deficientes. Ok. Vamos entrar agora nos aplicativos. A Uber ou 99, seja qual for, está preparado para atender um deficiente? Existe esse tipo de Uber deficiente? Não. Existe um único táxi em Santos que é adaptado. Tá. Um. E ele cobra o olho da cara. Se tu brincar, tu deixa a tua cadeira como resgate. Como é que eu posso dizer? Garantia, né? Seguro calção. Seguro calção. É isso. Então, porque assim, é 200 conto, 300 conto. Então, não tem táxi adaptado. Em São Paulo, eu acho que tem um programa. Não, em São Paulo tem um programa. Aí, né? Atende. Em Santos não tem esse programa. Não tem? Não tem. Aliás, Santos e nenhuma outra cidade. Só conheço o Atende de São Paulo, Rio de Janeiro.
talvez essas duas cidades eu conheço. Impressionado como você deve ficar revoltado com tanta demanda não atendida. A Isabela também. É muito impressionante essa questão. Então vamos falar agora. Eu queria fazer só um gancho, não, posso interromper? Não, a gente já pulou do ônibus. Na prática, como funciona o ônibus? Não sei se você tem costume de utilizar, mas como é na prática? Bom, esse é outro problema, né? Porque aí nós estamos falando de ser humano, né? Outrora, o próprio CONDEF já esteve na garagem fazendo sensibilização e conscientização dos motoristas. Botou os caras em cadeira de roda para ver como é que é? E fiz eles subirem o elevador. Né? Para eles saberem que não é para manusear de qualquer jeito. E aí todos eles demonstraram pavor e medo. E aí eu falei, é justamente essa sensação que a gente tem também. De estar na mão do outro e o outro levar com uma certa displicência na hora de embarcar ou desembarcar então, a pessoa. Como você se referiu eventualmente a ouvintes que não têm deficiência visual, vamos descrever o que era usar um ônibus preparado para levar um deficiente. Você fala assim, não, ônibus para, quem desce para te ajudar? Um motorista? Hoje só o motorista, porque antigamente, e aí saudades desse tempo, até pensando em segurança, né? Segurança. Independentemente de luta de classe, por cobrador ou sem cobrador, essa coisa toda, não vamos entrar no mérito. Eu, enquanto cadeirante, na hora de embarcar no ônibus, me sentia seguro. Primeiro porque o motorista brecava o ônibus, ia lá dentro, ele mexia com o equipamento, com os botões para descer o elevador, abrir o elevador, e o cobrador estava lá embaixo auxiliando nessa... Entendi. Hoje é só o motorista. Então hoje ou ele está lá em cima ou ele está lá embaixo. As duas coisas é meio inviável. Entendi. Ou ele pode até estar lá embaixo mexendo com o botão, porque tem um cabo mais longo, mas por outro lado ele está ocupado mexendo com o botão. Porque se ele mexer com o botão errado, ele pode recolher a plataforma e a minha roda dianteira pode ficar no vácuo. Nossa. Se ficar no vácuo, eu vou cair de pelo menos 1,5 m, 2 metros de altura. E aí o estrago será bem grande, né? Tanto para a pessoa com cadeira de roda, quanto para a empresa que depois vai ter que arcar com toda essa ação que, se não houver falecimento, se caso a pessoa morrer, a família tem que entrar com a ação. Mas se eu sobrevivo, eu vou para cima, quer dizer. E aí, aliás, é uma coisa que o brasileiro não gosta, mas processar é um direito. Não, claro. Né? Claro. Nos Estados Unidos, o médico passa Tilenol com medo de passar um remédio mais forte e ser processado. É verdade. Eu perdi uma parente por conta de o médico preocupado, um câncer de mama, e receitou Tilenol. Imagina a situação que foi. Então, assim, Isabela, você que agora acabou de perguntar isso, o que é uma casa, do ponto de vista muito visual, assim, muito básico, acessível? O que ela tem que ter para ser acessível? Ela pode ter muita escada, você não recomenda muita escada, tem que ter elevador dentro de casa, não elevador, muita rampa, pouca rampa, o que você acha? Quando você vai fazer um projeto? O elevador é adequado, mas em questão de custo, às vezes não é muito acessível. Não é muito viável, em questão de custo, né? Mas fazendo uma casa térrea não tem necessidade de elevador. E nem de escadas, né? A gente pode evitar o uso de escada, fazer rampa, dependendo da distância que tenha, é permitido fazer rampa com a inclinação correta, óbvio, né? Aí você pegaram outro gancho que eu vou entrar agora. A inclinação é importante para a gente facilitar na hora de subir com a cadeira, né? Porque a pessoa sobe sozinha com o braço dela. Então, me permita, Isabela, eu costumo dizer que tem umas rampas, uns projetos de rampa. Não, é assim, que o pessoal pensa que, assim, rampa para carro. Quantos cavalos tem um carro? 120 cavalos? Eu nunca descobri quantos cavalos eu tenho. Então, não, assim, agora, assim, o cadeirante, a cadeira de roda do cadeirante só tem um cavalo, que é ele mesmo que traciona. Então, assim, não dá para um cavalo só subir uma rampa que é para 100 cavalos. Então, vamos lá. Eu percebo, vamos falar agora de centros comerciais. Eu percebo que alguns shoppings, para atender a demanda, criaram rampas. Eu percebo que são rampas muito longas, com cortes, são 2 ou 3 elementos de rampas. A minha mulher, em algum momento da vida dela, ela foi ajudar uma cadeirante, foi cuidadora. Ah, sim. E ela empurrou uma cadeirante aqui em Santos, uma senhora,
E ela hoje, se ela tivesse aqui, ela ia estar dizendo que ela sentiu. Como é difícil subir uma rampa. A pergunta que eu vou falar, engatada, depois eu falo sobre isso. Rampa de shopping. Alguns shoppings têm elevador, já tem um elevador. Outros só tem rampa. De alguma maneira, tem algum acesso. Não são os melhores. Qual a opinião de vocês sobre grau das rampas? Existe legislação para isso, Isabela? Existe. São cumpridos? Não. Como assim? Como assim? Assim, se alguém vai lá em média, a prefeitura vai lá em média, esse grau tá legal? Ah, tá. Não, eles autorizam na primeira vez, né? E depois a pessoa pode bem querer fazer da maneira dela. E hoje em dia existe passar pano, né? Muitas vezes. Então, às vezes a pessoa acaba comprando para favorecer ela e apenas para cumprir uma norma, só que não pensando que realmente pode ajudar a pessoa. Porque não adianta nada você fazer uma rampa com um vão com uma altura alta. Um grau muito alto. Um grau muito alto, sendo que não vai ser acessível, vai ter apenas uma rampa, mas ela não vai ser utilizável. Como o Luciano usou o termo aqui de um cavalo. Um cavalo. Sim. Às vezes uma rampa é muito para um cavalo, o grau, o ângulo da rampa. Veja bem, a norma 9050, que trata especificamente... Tem norma para isso. Tem norma para isso. Sim. E a legislação, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, promulgada em 2015, portanto completou ano passado 10 anos já de LBI, que seria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em outras palavras. Ela garante lá na parte de acessibilidade, ela tem vários capítulos, a acessibilidade é um dos capítulos, ela diz o seguinte, segundo a NBR 9050, a norma é uma normativa apenas para guiar alguém, ela não é obrigatória. Agora, à medida que ela é citada em qualquer lei, ela vira lei. Então, não é brincadeira, né? Os arquitetos, e ela sabe bem, são responsáveis ao assinar um projeto, seja ele qual for, que ele é responsável e pode perder o seu registro caso não tenha naquele projeto acessibilidade. No entanto, o que a gente vê não condiz com essa legislação. Porque o que a gente vê, eu acabei de participar, me permita dar uma escapadinha para cá, inaugurou-se recentemente em Santos o mercado. Ah, é verdade, né? Reinaugurou-se, aliás, né? E uma semana antes eu fui chamado pela CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade de Santos, e representando o Conselho Municipal para fazer a vistoria. Chegando lá, eu dei de cara com o banheiro, o vaso sanitário abaixo dos 46 centímetros. Pela norma, o vaso sanitário tem que ter 46 centímetros com a tampa, já com o assento. Né? Sem o furo no meio, né? Não, sem o furo do meio, isso nem pensar. Aí o que acontece? Quando eu bati o olho, eu falei, bom, isso aí tá errado. Aí o engenheiro questionou, como assim errado? Eu falei, pô, ele tá abaixo dos 46, o engenheiro nem sabia. Aí chamou o peão, pediu a trena. Eu medi com a tampa 41. Estava mais alto. Não, mais baixo. Mais baixo. Ah, mais baixo. Mais baixo. Porque a norma diz 46. 46. Né? Não pode ser para cima nem para baixo. Tem que ser 46. 46 é número, matemática, né? Simples. É 46. Não é 46 e qualquer coisa. Né? Enfim. Aí, bom, eu descobri que todos os banheiros são espelhados. Ou seja, todos os vasos sanitários do mercado municipal, inaugurado recentemente, estão em desacordo com a NBR 9050. É um absurdo. Porque não pode ser espelhado? Eles não leem. Desculpa, não pode ser espelhado? Não, espelhado assim. Se fosse certo, sim. O que ele quis dizer é que ele entrou todos... em apenas um e já viu um erro. Entendi. Mas todos eles são iguais. Então, isso. Então, todos os banheiros do mercado estão com a medida errada. Os vasos sanitários, propriamente dito. Então, vão trocar... Porque assim, aí chamaram o engenheiro da empreiteira. O engenheiro falou assim, querido, para o engenheiro da prefeitura, tem que ver se está no escopo. Porque ele falou, nós vamos ter que trocar todos os banheiros, o vaso, porque o Luciano disse que não está de acordo com a norma. E não está. Não é eu que estou dizendo. Não é você que é chato. Tem uma norma, cara. Você está baseado na lei. Você é profissional. Vocês não leram o manual? Nem engenheiro eu sou, entendeu? Então assim, pelo amor de Deus, né? Peraí, você está levando isso para uma coisa recente. Sim, uma entrega recente, uma construção nova. Uma coisa recente. E quantos anos ficou interditado o mercado para fazer a obra? Negócio recém-inaugurado. Acompanhado por arquitetos e engenheiros.
tanto da empreiteira quanto da prefeitura. Arquitetos, aspas, engenheiro, aspas. Eu não sei, né? Aí já não sabemos. O resultado final avalia. Absurdo. O resultado final avalia o profissional. Justamente. Então, fora assim, piso podotátil para a questão da pessoa com deficiência visual. Podotátil traduz. Piso podotátil. São pisos que tem uma textura que faz contraste com o piso aqui. Táctil. Então, por exemplo, eu tenho um piso liso aqui. Então, eu vou ter dois tipos de piso. O piso de tátil de linha guia, que leva o deficiente visual para um objetivo, tirando ele dos obstáculos, uma reta ou um caminho seguro. Quer dizer, não adianta eu fazer um piso podotátil e levar ele para o poste. Né? Eu tenho que tirar ele do poste. Eu tenho que levar o cego com segurança ao destino que ele vai. E o piso de alerta, então é tipo assim, três filetinhos que vai formando um trilho, um colocado atrás do outro. Isso. E esse é o guia. E o outro é com as bolinhas, que é o piso de alerta. Que geralmente em travessia, né? O de alerta, ou de perigo. Ele vai te trazer um sentido de alerta, pode ser mudança de direção, pode ser um obstáculo à frente, pode ser várias coisas que o cego tem que parar para Eu já vi esse piso guia, vamos chamar assim, que acaba no nada. O meu prédio acabou de colocar... O cara colocar... falou, será que eu cheguei no abismo? Isso, meu prédio acabou de colocar o piso... Eu falei pro síndico, né? Acabou de colocar o piso tátil na frente do prédio. E aí, resultado, o cego não vai achar o piso tátil, porque ele não tem... Ele começa e termina na minha calçada, mas depois continua a quadra. E aí o cego faz o quê? Então não adianta. Para que tem aquele pedaço? Tem muitos lugares que você vê o piso colocado de forma desnecessária. É um desperdício e uma enganação, né? Eu estou sentindo com você a mesma coisa que eu senti com a E entramos no mesmo repertório, né? Com a calçada, com o piso português, não tem como a gente utilizar o piso tátil. Não tem, porque não tem contraste, né? Tudo trepida. O cara passa a bengala... Como ele vai saber que é a calçada e o piso? Sem contar que ainda põe a cor que não faz contraste, porque tem o baixa visão. Baixa visão você tem que ter uma cor, o piso tem essa questão. A questão tátil e a questão do contraste, não só do tátil, mas também da cor. Então, se eu tenho um piso claro, o meu piso tátil tem que ser escuro. Sim. Se eu tenho um piso escuro, o meu piso tátil tem que ser claro. É muito óbvio. Por isso para o baixa visão, né? Por isso as cores do piso tátil. Sim, então tem que ser escolhida adequadamente ao piso que vai ser instalado. Para fazer esses dois contrastes, né? Então, não só agora, como a gente entrou na parte de piso, mais ligada a deficiente visual, um cara que sai ali, vamos colocar, uma travessa da Ana Costa, Azevedo Sodré, um pouco para lá, ele vem sem piso tátil até a Praça da Independência. O que acontece, Se ele virar para Floriano, para Euclides, ele vai ter um piso liso, que também não tem piso tátil. Né? Tem algumas calçadas que não tem. Algumas não é nada. As farmácias agora acho que estão sendo obrigadas a colocar, só que só tem na parte da farmácia. Nossa. Falando a grosso modo, assim, não adianta, o cego vai continuar se guiando pelas edificações. Isso é fato. Por outro lado, nas edificações, entre elas, existem os recuos. Exemplo, quando você tem aqui nesse prédio, na frente, lá embaixo, tem o Subway, tem mais não sei o quê. Então tem umas vagas lá. Então o cara vem o cego vem pela edificação, ele está indo sentido praia, então ele vem pela direita, batendo a bengala e encontrando a edificação. Uma hora, ele encontra um vão, que é justamente o recuo para estacionamento dos carros naquelas lojas. Que vão é esse? Então, que vão é esse? É uma esquina? Eu vou virar para uma esquina? É uma rua que eu vou virar? Ou não é? Porque o cara pode falar, daqui 2 ruas. Ele chega num vão desse, ele pensa, e agora? E aí, quando ele vira, ele pode pensar em virar, porque não tem nada que o alerte ao contrário, ele vai acabar enfiando, se tiver um carro parado, ele vai acabar enfiando a bengala embaixo do carro, pode até entortar a sua bengala. Pior será se ele encontrar um vão, sabe essas garagens subterrâneas que tem um vão? Sim. Ele pensa que é uma esquina, ele vira e começa a ladeira abaixo, ele começa a rolar, vai parar no portão ou lá na garagem, em situação bem precária. Porque o correto seria um piso tátil de alerta. Para ligar uma parede à outra. Mostrar que ali existe. Para ligar uma parede à outra, entendeu? Então, o caminho, não tem parede, mas continua o caminho, vai firme. Aí ele vai encontrar até a outra parede, que esse piso vai levá-lo até lá. Quer dizer, seria o... Então não adianta sair colocando piso tátil que nem meu prédio colocou, que não resolve nada, não resolve nada. Tem que ser algo contínuo. Entendeu? Tem que ser alguma coisa contínua, ou senão é só para inglês ver, para dizer fizemos, ok? Então, até onde a gente caminhou, a gente falou de cadeirante, deficiente visual, falamos de idoso,
Porque o idoso passa por outros processos, Sim, dificuldade de caminhar, dificuldade. uma calçada. Ele pode enxergar, não ser cadeirante, mas andar numa calçada irregular, toda cheia de pedras de tropeço, sei lá como é que chama isso, e perceber que tem dificuldade. E minha referência quanto a isso é que as pessoas acabam se recolhendo com dificuldade de sair e acabam contratando cuidadores, seja o que for, né? Eu não sou nada contra cuidadores. Dependendo do grau de deficiência da pessoa, o cuidador é indispensável. Sim. Que existe uma dependência muito grande. Vamos a algumas fotos, Max, para a gente mostrar agora na raça, na verdade, fora tudo isso que foi dito de verdade, exemplos da nossa cidade. Olha que belo mural, que isso é um desenho, uma obra de arte, Estamos que é em isso? uma avenida principal, né? Ali é a Francisco Glicério. É Glicério, perto do VLT ali. Perto do VLT. O VLT é na frente. Então, posso ler e vocês vão me corrigindo? Claro. Eu vejo aqui bolinhas no começo. Logo embaixo, Mark, volta, sobe, por favor. Bolinhas. É sinal de perigo, certo? Atenção. Atenção, alerta, cuidado. alerta. Logo em sequência, o caminho de seguir. Ok? Sim. São as trilhas e tal. Ali na frente eu encontro bolinha. Ok. O que ele está mostrando ali? Então, bom, vai lá, Isabela. Não, Vai lá, pode Isabela. falar. Vontade, Não, Isabela. Foi ela que trouxe a foto, é melhor ela falar. Vai lá, Isabela. Essa foto fez parte do meu TCC, inclusive. É. Eu usei como referência. Aqui, essa bolinha que você vê é para indicar que a frente tem perigo. Que vamos entrar em uma rampa, logo a pessoa vai para a esquerda com a bengala e ela vê linhas, que é uma descida para a rampa de acesso para atravessar a rua. Ah, então desculpa te interromper. É que eu, com a graça de Deus, ainda enxergo. Então eu estou vendo assim. Eu estou com a bengala, imaginando que eu estou simulando que eu sou deficiente visual. Sim. Certo. Eu vou ali, bato a minha bengala, vejo que ali tem uma área, está me dando uma sinalização de perigo. O que me faz ir para a esquerda ou direita? Bom, vamos lá. Se eu não falar? tenho a Pode, referência claro, visual. claro. Vamos pegar esse piso aqui embaixo primeiro de bolinha, que é o de Ok. alerta, ok? Ok. Vamos considerar que antes desse piso tátil de alerta, existe o piso tátil de guia. Ok. Então, ao chegar, ele vem num trilho Sim. sequencial. Ok. Beleza. Aí ele chega e encontra a bolinha. Opa, atenção. Aí ele vai tatear para o lado. Ele vai encontrar o piso, tá vendo ali no cantinho? Isso, à direita tem um tem. piso de linha guia. Sim. Então eu posso mudar da minha direção, eu posso virar à direita. De repente ele sabe o que tem à direita. Pode ser a indicação de um estacionamento, de uma farmácia, Sim, de um consultório. ok. Então ele pode ou não virar, mas eu quero continuar meu caminho. Aí ele vai mais para frente. Bom, Isso. de novo eu tenho um alerta. O que significa? Agora é para a esquerda. O que eu vou fazer? O que é isso aqui? Aí ele vai tatear, vai encontrar o piso de linha guia à esquerda. Aí ele vai... Quando ele perceber a distância daquela linha de bolinhas antes do asfalto, se você medir, vai ter mais ou menos 50 centímetros antes de acabar a calçada. Então ele percebe a mudança de desnível, Sim. vai ter uma rampa, então ele fala, opa, acho que eu vou atravessar. Então ele tem mais um passo, talvez, que é 50 centímetros, mais ou menos, ele tem mais um passo antes de entrar na linha de perigo realmente, que é onde passam os carros. Sim. Então aí, ou ele vai ficar parado esperando alguém ajudá-lo, se tiver o semáforo sonoro, que ele vai apertar e vai fazer Saber se pode ou não atravessar. Porque não tem muitos, não, né? Oi? Não tem muitos. Não tem muitos, mas tem um número bom, Tá. assim, mas infelizmente É eu que acho o que bom todos. pro Brasil... Deveria ter todos os semáforos, né? Porque afinal de contas o cego está em qualquer lugar onde ele quer estar, não verdade. aonde deveria estar, só onde está o semáforo. O direito de ir e vir é para todos. Lógico, né? Então, a mesma coisa o cadeirante, não é só onde tem rampa, devia estar em todo lugar que eu quiser estar. Lógico. E não aonde o município quer que eu esteja. É né? verdade. Onde você pode ir, né? Então, mas continua Olha, Isabela. vamos lá. Aí estamos numa outra foto que a Isabela trouxe, que é uma farmácia. É a mesma. Ah. Aquela linha que você falou, se a pessoa entra no estacionamento ou não, é essa linha de entrada para a pessoa ver se ali novamente tem um de alerta para a pessoa tentar procurar onde ela vai continuar, se ela vai entrar na farmácia, que esse piso tátil leva até a farmácia. Ou até aqui é o estacionamento, né? E aí ele leva até a farmácia. Tá vendo, Zé? Na verdade, está levando o cego num caminho seguro. O cego vai perceber que na frente, ele vem numa linha reta aqui.
na frente não tem nada. Então ele percebe que se ele continuar, ele vai dar numa parede, vai acontecer alguma coisa. Então ele percebe que ao lado esquerdo, ele pode continuar o caminho dele. Então, sempre antes de mudança de direção, vai ter o piso. Vamos usar uma maneira leiga, totalmente leiga. Ótimo. Ali é uma curva, está indicando que tem uma curva à esquerda. Ok? Ok. Se for reto, vai dar na parede. Você não pode fazer uma curva, agora parece que a norma exige até 30 graus de virada, você não precisa, você pode fazer a curva até 30 graus. Que ele vai seguir o caminho. Ele não precisa colocar o piso de alerta, tá. Mas ali não dá talvez para fazer, ou é bem mais antigo essa obra do que a gente está vigiando atualmente. Então ali ainda tem. Mas se fosse outro caso, não sei se daria. A Isabela é melhor do que eu nessa questão. Se dá para fazer uma curva, em vez de fazer o quadradinho, né? Põe piso tátil. Em vez de ser 1,90, fazer... 90 graus. Poderia, mas eu não sei se dá para fazer 30 graus ali. E dispensaria, então, ele continuar o piso de alerta. Ele continuaria no mesmo trilho, com a pequena curva de 30 graus à esquerda. Agora eu vou procurar essa curva. É que ela fala comigo, eu fico ligado. Será que tem um piso curvo? Fabricado? Eu não me lembro. Eu acho que eles devem... Não é, eles vão quebrando. Sim. Mas eles vão quebrando e vão colocando. É muito mais difícil, né? É bem mais difícil. É muito mais difícil. Bom, você põe pedrinha uma de cada vez na calçada. E até mais barato assim, né? Porque vai menos piso. piso. O custo entra em tudo, né? Vamos lá, Isabela. Aí é o mesmo lugar? Não. É o mesmo lugar. É o começo. Mais pra aqui trás. era outro piso. Vê que aqui é uma casa e fizeram aquele piso liso, sem identificação nenhuma. Sim. Ainda tinha uma árvore com um canteiro pequeno e a árvore grande com a raiz toda para fora, ou seja, a rua estava toda esburacada. Ou seja, nem cego e nem cadeirante passa por ali, né? Se passar, passa com dificuldade ou com chance ou desviando, assim, fazendo um drifting, né? Assim. Pois é. Tem que entrar de lado na curva. Olha que beleza. Olha, aí não tem nada, só tem confusão. Dois tipos de piso, né? Fora os buracos. A falta de manutenção. Total, né? Isso fica claro em qualquer calçada, em qualquer bairro, fica claro. É verdade. Sem nenhuma manutenção. Então vamos lá. Aí nós estamos vendo um piso que vale para o deficiente, vale para o cadeirante, vale para o idoso. Com certeza. Quem anda, vale para todo mundo. Até os jovens podem pisar torto, torcer um tornozelo e tal. Aí não tem nada acessível. Nada. Para ninguém. Por quê? Porque como a calçada é pública, mas é de... Cada pessoa. Né, cada munícipe tem que fazer a sua calçada. É um exemplo clássico que eu acabei de falar aquela hora lá. Esse munícipe aqui botou ladrilho hidráulico. O outro botou concreto desempenado. E, bom, nenhum dos dois faz manutenção. Simples assim. Sim. Se for contar mais para cá, é capaz de ter um piso de mosaico português, ter um porcelanato escorregadio. Entendeu? Então vira uma concha de retalhos às nossas calçadas, uma coisa feia, né? Não só do ponto de vista da acessibilidade, que não tem uma mas sequência, inclusive do ponto de vista de quem enxerga, né? De falar assim, mas é meu desconforto que hoje. Lixo que tá. E o Gonzaga é campeão nisso, viu? O Gonzaga é campeão nisso. Eu acho impressionante um bairro que se diz, né? Inclusive um cartão postal da cidade, o Gonzaga, com as suas palmeiras imperiais e tal. E a gente vai ver outro tipo de ladrilho, tá vendo? Um ladrilho desse aqui, outro ladrilho do outro. E do ponto de vista do deficiente, ele vai tateando isso. Ele pode dar de cabeça naquela árvore. O visual vai vir pela parede ali, ó. Ele vai tocando pela parede. Ele vai tocando pelas edificações. A experiência ensina. Pega as manhas. Mas às vezes ele encontra perto da parede, sabe essas lixeiras que as pessoas constroem na sua própria casa e põe um pino para segurar ela no ar? Então, o cego vem com a bengala por baixo. Bateu ali. Até ele bater a bengala no poste que sustenta esta lixeira grande, ele bate com o peito na lixeira. Porque a lixeira avança. Ela avança, né? Então, assim, teria que ter a lixeira, poderia até ter. Só que em torno dela deveria ter um piso de alerta. E você vai ver que nunca vai ter. Nunca. Uma lixeira com 4 pés, né? Ou uma lixeira com 4 pés. Porque o cara bateu a primeira... Porque aí ele bate e ele fala, opa, né? Já... Mas acontece que as pessoas acham que gostam de machucar o cego. Porque vamos combinar que botar não vamos crer que existe maldade. Será? Não vamos acreditar nisso. Existe ignorância, na minha opinião. Ignorância. A falta de informação... O cara não pôs ali... prevalece. É para pegar um deficiente. Concordo com você. Não, senão a gente entra numa zona de muito perigo de acreditar que a humanidade tem esse grau de maldade, embora existam muitas maldades no mundo. A gente tem que se arriscar. Imagem, desculpa. Oi? Tinha mais alguma imagem? Acho que não, acho tá que bom. não essas. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Não, então assim,
Eu também quero crer que as pessoas não são preconceituosas e odeiam as pessoas com deficiência. Por outro lado, quando a pessoa para, só para citar um exemplo clássico... Mas eu aposto com você, com deficiente que para o ônibus, ele vai atrasar o ônibus. E gente lá dentro fala, estou com compromisso. O motorista já passa fazendo assim, ó, já nem, entendeu? Tá quebrado, não adianta você vir. Então, assim, ele não dá a opção. Nem idoso, às vezes, consegue pegar ônibus. Hoje eu tenho carro, mas eu não tinha. Então, assim, eu pegava muito ônibus para ir trabalhar, para ir buscar a filha na escola, enfim. Resultado, quando o cara passa direto e faz assim, isso é ruim, porque assim... ele tem que parar e perguntar, me dá o direito de escolha, porque, me avisa, está quebrado o elevador. Aí ele tem que dar a opção para mim, para ver se eu vou ou não naquele... Porque assim, quando eu era jovem, quando eu era jovem, há uns 30 anos atrás, o busão não tinha elevador, né? Não tinha nada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Então eu ia de busão. Resultado, não quero saber se o busão está adaptado ou não. O busão parava, eu descia da cadeira, subia nos degraus, pegava a cadeira, bum, jogava lá pra dentro, subia nela e ia embora. A vida é que segue. Não dá pra você esperar ter ônibus adaptado pra você fazer as coisas. Eu tinha que levar minha filha pra Então, assim, você me levou a uma conclusão muito rápida, que apesar dos pesares, a gente evoluiu. A gente evoluiu, sem dúvida nenhuma. Estamos longe da perfeição. Estamos evoluindo. Então, mas quando eu estava dizendo... Isso é fruto muito do CONDEF. E muito de pessoas iguais a Isabela. A luta do movimento, né, das pessoas com deficiência. A voz, né? Pra tudo. A gente tem que falar, porque senão a gente não... Os nossos direitos não são ouvidos, né? A gente tem que se posicionar. Eu faço muita palestra em faculdade e eu sempre faço essa pegadinha com os alunos. Quem tem moto aqui? Todo mundo, uma boa parte levanta a mão e diz que tem moto. Vocês já pararam numa faixa zebradinha que tem do lado da pessoa com deficiência na vaga? Você sabe para que serve? Não sabemos. Alguém já parou? Já parei. Pelo menos uns 3, 4 são ponta feia, corajosos. Aí eu falo, pois é, cara, então, sabe o que acontece? Vocês que andam, quando saem do carro, qualquer meia porta, você sai do carro ou entra no carro. O cadeirante, ao contrário, se ele não abrir a porta inteira, e não é porque ele é folgado, é porque ele tem que tirar uma cadeira de dentro do carro dele, colocar para fora, montar as rodas e depois subir na cadeira e depois fechar o carro e fazer o que tem que fazer. Então, assim, isso é ser preconceituoso. Quando você não respeita minimamente o banheiro do deficiente. Bom, eu já tive relatos de banheiros de faculdade adaptado, né, para pessoa com cadeira de roda, que virou motel para os alunos, entendeu? São pegos. Então, assim, agora o cara vai bom de perna, vai lá no banheiro, tu tá ali, putz, eu tenho que esperar, tá ocupado. Aí o cara bom de perna sai do banheiro e nem olha para tu, ele abaixa a cabeça e passa batido. Quer dizer, bicho, o teu xixi pode ser feito em 10, tem 10 boxes para tu fazer o teu xixi. Eu só tenho um box para fazer o meu. Tu tinha que usar o meu? Mas foi só rapidinho. Pô, mas rapidinho, mas isso irmão. vale para vaga de idoso. Isso é preconceito. Claro que sim, claro que sim. O tempo urge, mas o assunto é inesgotável. É inesgotável, concordo com você. Eu até vou propor um segundo podcast. Nós vamos dar um tempo para esse. Perfeitamente. Ser absorvido, porque eu acho que a gente passou raso, apesar de ter falado bastante. A gente deu uma pincelada. Pelo volume e pelas críticas que nós fizemos aqui, diretas e indiretamente, ao poder público. Ao poder público. Tá certo? Claro. Existe uma secretaria para isso? Existe. Qual é? Existe planejamento, existe não existe uma secretaria projetos. de mobilidade? Não, ela estaria envolvida justamente no planejamento. Tá. Né? Existem alguns projetos de mobilidade, principalmente na Ponta da Praia foi feito. Mas assim, ainda assim você percebe que às vezes não é nem a rampa que está errado. Porque você já reparou as nossas ruas? Se você pegar um celular e botar aqui do lado de cada rua, tentar fotografar outra calçada do outro lado, você não fotografa. Você fotografa um bolo preto, que é o asfalto. Então assim, a rua já está mais alta que a calçada. Quando você faz a rampa, ainda que correta, de acordo com a norma, a rua vira um obstáculo infinito, porque ela vira um morro na tua frente. Então, muitas vezes, eu falo isso, na minha rua é isso. Eu não consigo ir da minha rua, ali da onde é minha casa, até na costa, 1,5 quadras, pelas calçadas. Entendi. Fizeram a rampa nos 4 cantos da esquina. Eu não consigo usar nenhuma das rampas, porque a rua está lá em cima e a calçada está aqui embaixo. Então tá. Muitas vezes tem rampa de acesso de um lado e do outro você fica procurando. Cadê o acesso para o outro lado? Você vai na próxima esquina e pega, vai pela rua e depois tu acha uma outra aí. Bom, como eu disse há pouco, o assunto é muito vasto. É um assunto que merece muita atenção.
Realmente, eu confesso que eu não tenho nenhuma deficiência importante, eu sou idoso, eu estou no risco de tropeçar numa calçada dessa, tropeçar nos tapetes em casa, a Isabela falamos pouco disso, e barras no banheiro, aquelas coisas todas. Importante. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, eu estou me comprometendo aqui com vocês, já convidando os dois para um segundo podcast, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso com mais detalhes. Pela ordem, Isabela, suas considerações finais. Eu agradeço por estar aqui presente. Um assunto muito importante que eu me interesso muito. Além de eu estar trabalhando com isso, eu já tinha uma leve um desconforto. Um desconforto em relação à acessibilidade. Já me causava uma questão, uma curiosidade. Uma curiosidade, exato, obrigada, sobre esse assunto, porque a faculdade, inclusive, pautou numa das aulas que, antigamente, eles colocavam os alunos para passar essa necessidade de um deficiente visual, de uma pessoa com cadeira de rodas, a percorrer pela faculdade com essas dificuldades. E os alunos sentiam na pele como realmente era difícil estar desse lado, né? Porque a gente vê o nosso lado, que é mais fácil. E estar no lado da pessoa que tem mais dificuldade, a gente realmente vê os obstáculos na rua, né? É isso a gente mesmo. tem que olhar dos dois lados, não apenas do nosso. Olha, é muito bom conhecer pessoas assim que estão vivendo essa realidade e nos alertar dos problemas da nossa cidade. Luciano, por favor, suas considerações. Primeiro, eu agradecer o convite de novo. Prazer enorme. E já digo para você, para o seu público, que já está aceito o convite para o próximo, quando você bem entender. Muito obrigado. Quero dizer que o agradecimento ele tem que ser feito porque eu acredito piamente que a ignorância, e a ignorância aqui não é aquela coisa no pejorativo, é a falta do conhecimento, Sim. é que levam as pessoas a discriminarem e preconceituarem qualquer outro segmento. À medida que você conhece sobre o assunto ou ouve alguma coisa sobre o assunto, a tendência não é acabar, porque o preconceito é inerente ao ser humano. Nós temos ele lá na nossa caixa de Pandora e a qualquer momento ele pode se explodir. Mas diminui. Então, toda vez que é dada a oportunidade de falar sobre o tema, sobre as pessoas com deficiência, que representa aproximadamente 10% da população, 10%. Seja de Santos ou do Brasil, é muita gente. Se você colocar mais uma pessoa somada ao deficiente, porque ele não é feito de chocadeira, ele tem mãe, tem pai, tem irmão, tem mulher, tem marido, né, tem amigos. Então, é muita gente envolvida. Então, assim, quando me dão essa oportunidade de falar sobre o tema, eu fico extremamente agradecido, porque eu acredito que o teu público e você que acabou de relatar aqui, né, ao vivo, né, dessa sua, não tinha essa visão tão, né? Então, assim, hoje você no mínimo vai considerar alguma coisa. O Luciano falou, a Isabela falou alguma coisa sobre isso. E aí tu vai pesquisar, tu vai ver de novo, vai procurar saber com ela ou comigo. Vai ter um ou olhar com alguém diferente. Próximo, né? Não, meu olhar ficou muito mais crítico. Vai ter um olhar, olhar depois crítico. Que eu com ela, é mesmo assim, cara, todo mundo que fica amigo de deficiente fala assim, pô, Luciano, pensei em você. Fui num evento lá, não sei lá, como você entraria. Tu não ia entrar, tu ia fazer um escândalo. Então, assim, é isso. Então, essa oportunidade, né? Eu sempre digo, a comunicação é uma grande aliada para a inclusão. Então, à medida que você abre o teu espaço para que a gente possa falar sobre a pessoa com deficiência, particularmente sobre acessibilidade e mobilidade, você está dando a oportunidade de pessoas que estão lá do outro lado te assistindo ou nos assistindo, entendam melhor, né? Aquela coisa do, caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. E aquilo também que a gente falou, né? As pessoas ficam deficientes. Eu sempre digo para os jovens, vocês, se tudo der certo na vida de vocês vão chegar aos 80 anos. E ao chegar aos 80 anos, vocês ficarão deficientes. Não é que pode acontecer, não vai acontecer. Você vai perder audição, você vai perder visão, vai perder mobilidade e vai fazer você uma pessoa com deficiência. Pode ser até leve,
mas você vai ter dificuldade. É então, se a gente pensar na gente com 80, 90 anos, aí está tudo resolvido agora aqui no presente. Porque hoje tu não precisa, mas amanhã tu pode precisar. Aí que entra a pessoa, o idoso, né? Não é Sim. apenas a pessoa com deficiência. Claro, justamente. É isso. Obrigado mais uma vez. Imagina. Senhores, é assim que é o Zé Café Podcast. Eu hoje já passei por uma outra entrevista aqui com outra convidada minha, num assunto absolutamente diferente. E tive o prazer, a honra, chegou a me emocionar, conhecer a Isabela, que eu já conhecia, porque ela frequenta ali a Casa do Cafezinho aqui em Santos, e o Luciano, que foi a indicação da Isabela, que é diretor, presidente do CONDEF, me enriqueceram aqui, enriqueceram a todos, com tantas informações. E a conclusão triste que eu chego é que nós moramos num país não acessível, com honrosas exceções. Se a gente for medir em quilômetros o que é acessível no Brasil, não vamos chegar muito longe, não. Não sei quantos mil quilômetros vai dar, não, por tamanho que é o Brasil. Eu estou pensando em pessoas que moram em palafitas. Entendeu? Estou pensando em gente que mora em elevador. Essas pessoas não podem ser deficientes. Essas pessoas que moram em condomínios da Coab, entendeu? Prédios antigos, não sei o quê, papapá, só com escada, não tem elevador, não tem nada. Eu já morei em casa um apartamento com escada, ou casa com escada. Falei, cara, como é que faz? Eu vou ter que dominar. Eu tenho na família um primo meu, um ex-cunhado meu, que acabou tendo demência, você falou com a idade, acabou ficando demente. Morava no andar de cima do sobrado. Hoje a cama dele desceu para o térreo. Porque ele não consegue subir e descer a escada. E subir com compras, você? E subir com compras, você também, né? Tudo isso, é tanta coisa. É por isso que eu falo. Para cada página que a gente virar, vai ter mais 100 para ler. Então é assim que é o Zé Café Podcast. Informação de qualidade, sem preconceito de abrir o canal para outras coisas. Eu não estou aqui para fazer serviço de propaganda de ninguém, até faço, porque eu preciso de patrocínio. Eu não sou... como é que se chama? Quem tem muito dinheiro faz doação, seja o que for, nada disso. O podcast existe para mim também com propósito. 2. Divulgar a qualidade de informação. Eu comecei o podcast com 70 anos de idade. E eu até brinquei com o Luciano antes. E nós somos da geração Note. Para quem não conhece, vai procurar na internet, NOLT. Nós somos sexagenários, mas produzimos, trabalhamos e estamos envolvidos. Tem um sonho de viver. Exatamente. Nós estamos com uma jovem aqui de 25 anos, que é 19, teve derrame, está aqui com a gente hoje. Estou aqui com um menino que veio de cadeira de roda, dirigindo. Está lá com o carro na garagem, subiu por uma rampa, que eu não sei que nota você deu para a rampa, mas não deve ser muita coisa, mas está aqui com a gente. Então, esse tipo de pessoa, para ele, a vida não é fácil. Só que ele, dentro da vontade de viver que ele tem dentro dele, ele quer viver. Ele vai passar por... Ele contou uma história, que lá no passado ele jogava cadeira para dentro do ônibus. Me permita fazer 2 frases que é meu mantra. Pode falar. Que você acabou de falar com outras palavras, são 2. Primeiro dizer que, e aí é para as pessoas que estão assistindo, você, às vezes nem é a deficiência, né? Mas eu sempre digo assim, eu tenho uma limitação, a minha limitação Sim. é visível, ela é locomotora. Okay. No entanto, ela não é o meu limite. Eu acho muito interessante. Eu tenho uma limitação, assumo isso, mas ela não é e não foi meu limite. Então, isso é uma coisa. A outra coisa você falou com outras palavras, né? A vida é dura para quem é mole. É isso aí. Sabe, eu acho assim, tem muitas pessoas que reclamam do que não tem e esquecem de agradecer aquilo que tem. É verdade. Então é por aí que eu sigo sem o dúvida, caminho. eu concordo eternamente com isso. Eu tenho uma filosofia de vida que é morrer jovem, o mais velho possível. Justamente. É isso aí. Tem um jovem aqui. Isso também é profundo, é claro, sim. Entendi. A ideia é que entendi. É morrer jovem, o mais velho possível. Então, senhores, é assim que é o Zé Café Podcast. Eu tenho o prazer de
terminar mais uma vez o Zé Café, porque teve a participação extraordinária aqui do Luciano, que foi muito boa, deu para 2 insights para a gente. E estamos prontos para marcar um segundo podcast com eles. Sigam, compartilhem, assistam esse vídeo até o fim, porque ele tem muito conteúdo. Ative o sininho para ficar atento Ative o sininho de notificação para ficar por dentro da gente. Muito obrigado e até a próxima.